um programa Charme e Poder aqui com vocês. Hoje, com a ausência da nossa querida Andréa, que está resolvendo algumas questões, mas nem por isso com menos polêmico, como sempre temos as nossas atividades aqui. Hoje nós vamos tratar da Comissão Municipal da Verdade, né, Karen, que inclusive está aí se recuperando também de um problema de saúde. Tô me recuperando, não reparar na voz, né, mas ainda falei assim, e a voz, como vai ficar? Com saudade da minha amiga Andréa, né, o sofá um pouco grande aqui para mim, mas a gente não pode deixar de atender as nossas telespectadoras, aos nossos telespectadores, trazendo as polêmicas aqui do nosso município e região, né, Mazé? Exatamente. Então, nós vamos tratar hoje do período de encerramento dos trabalhos da Comissão da Verdade de Osasco. Com a aprovação de todos os vereadores, um projeto meu foi aprovado ano passado, votado, constituímos a Comissão Municipal da Verdade, cuja tarefa era identificar os locais das violações, os violadores, as vítimas das violações e as suas consequentes reparações no período, notadamente, de 64 a 68. Uma comissão que foi constituída, presidida pelo Dr. Albertino Oliva, o secretário Luciano Lube, eu, o professor que depois assumiu, o professor Dr. Murilo Leal, a Pedrina do Instituto Zequinha Barreto, o professor Roxo e o Jorginho dos Sindicatos Metalúrgicos. Mas teve a participação da OAB? Sim, através inicialmente do doutor José Aparecido, que aí acabou se afastando, e que a Pedrina assumiu. Tá. Mas contamos com o apoio da OAB. Tá. O apoio. E um grande colaborador, que é o nosso convidado, Roberto Espinosa, jornalista, por muitos anos editou o jornal Primeira Hora, muitos anos, e hoje professor de política internacional, que não compôs porque vítima foi. Então nós queríamos que o Roberto se apresentasse um bocadinho. E Roberto, por mais que possa ser doloroso, eu penso que seja, como o lema da comissão é para que se conheça, para que não se esqueça, para que nunca aconteça, que você pudesse nos relatar um pouco os graus e níveis de violações que você... Em primeiro lugar, cumprimentar quem nos está acompanhando, né? E dizer o seguinte, não se trata de uma coisa dolorosa. O que dói não é a lembrança. O que doeu e muito, ou doeram, foram os fatos. Recordar os fatos, estabelecer a verdade, é uma obrigação de todo cidadão. Até para que aqueles mesmos sofrimentos não sejam infligidos a outras pessoas, aos jovens, às pessoas que ainda não nasceram, para que aquela fase da nossa história seja definitivamente superada. E esses sofrimentos eram de diferentes naturezas, emocional, psicológica e física também, né? Moral. Moral, isto. Político, institucional. Nós temos, na minha opinião, né, acho que a Karen concorda com isso, na minha opinião, nós temos vivido violações de direito quando da chacina, quando da agressão à mulher, quando ao tráfico de crianças. Para mim, são violações de direito, né? Agora, no caso de vocês, eu acho importante lembrar, mas, por exemplo, nós ouvimos que parceiras e filhos e parentes, os que eram presos, eram chamados a assistir às sessões de tortura. Para mim, isso é uma agressão extraordinária. Essas coisas procedem um pouco? Claro, procedem. Infelizmente, procedem. Infelizmente, as Forças Armadas brasileiras mancharam a farda, porque mancharam a sua dignidade com esse tipo de prática, e têm a oportunidade de lavar a farda, de honrá-la pela verdade, pelo esclarecimento dos fatos. E por uma razão estranha, os militares já não são os mesmos,
os comandantes são outros. E professor, mas na eles época, continuam a preservar. Na época da ditadura, o que o senhor fazia, a sua família? Qual era a sua profissão? Bom, antes disso, só dizer que meu pai foi preso também, dentre essas violências. Então, para eu poder até também, acho que todo mundo entender um pouco da sua história, né? O que aconteceu. O meu próprio pai ficou preso por 8 dias como refém. Certo. Para que eu me apresentasse, sem ter nenhuma relação. Bom, na época, Karen, eu era estudante e dava aulas de filosofia no Fernão Dias, antigo colégio Fernão Dias. Nasci em Osasco, cresci aqui, tá certo? Fui líder estudantil, onde é a Câmara Municipal hoje, que no início foi prefeitura. Aliás, eu morei naquela casa também, antes. É alugado ali, né? E enquanto, enfim, meu pai terminava uma casa na atual Rua Avelino Lopes, que era Rua 18. E nós moramos ali durante alguns meses. Mas após a autonomia, foi primeiro prefeitura, e depois foi Fórum de Osasco. E só depois Câmara Municipal. Havia à frente, inclusive, até seria interessante aquela foto da Comissão da Verdade. Isso. Se tivesse, né? Mas, enfim, quando era Fórum Municipal, depois de ter sido prefeitura, era um dos pontos de parada das manifestações estudantis. Na frente havia algumas pilastras que eram um excelente caixote para se subir em cima. Para subir e fazer discurso. Fazer discurso. Então, como líder estudantil, eu fiz isso algumas vezes. Também trabalhei na Cobrasma. Na época da greve de Osasco, eu fazia filosofia na Universidade de São Paulo, por onde eu concluí filosofia. Posteriormente, fiz o mestrado, o doutorado. Bom, hoje eu sou professor de política internacional na Universidade Federal de São Paulo. Bom, o que eu fazia na época era isso, eu tinha 21 anos de idade, era estudante. Era pensante, trabalhei na Cobrasma, 6 anos, fui office boy. E aí você se apresentou quando seu pai foi preso, porque na verdade eles não queriam prender o seu pai, queriam sim... Não me apresentei. Não se apresentou? Não me apresentei. Porque... Não era apenas eu você, fazia né, um Roberto? cálculo, que apesar de todo o sofrimento que isso representava para um inocente, que dentre outras coisas era o meu pai, eles não teriam condições de mantê-lo naquelas condições para sempre, que acabariam soltando. O objetivo maior que eles tinham era aprisionar um membro da resistência armada. O que seria uma derrota, não se eu me apresentasse, não para mim pessoalmente, também para mim, mas seria uma derrota para o movimento de oposição à ditadura. Então, não me apresentei. E não era apenas você se apresentar, era você se apresentar e ser submetido, muito possivelmente também, a interrogatórios violentos para os demais. Quer dizer, era uma cadeia de violência. Claro. De natureza física, moral, pressão. Claro, isso era impensável. Eu fui preso mais ou menos quase 2 anos depois disso, em novembro de 69, no Rio de Janeiro, no bairro do Lins de Vasconcelos. Então você não ficou preso aqui em Osasco? Depois, no Osasco não. Depois eu fui transferido para São Paulo. Bom, fui preso pelo DOPS do Rio de Janeiro. O DOPS do Rio de Janeiro me transferiu na primeira madrugada para a Polícia do Exército, para a 2ª Companhia de Polícia do Exército, na Vila Militar, onde ficaram, aliás, eu fiquei na mesma cela
que tinham ficado antes o Caetano Veloso e o Gilberto Gil. Antes de serem... Bom, ali foi a sede das principais torturas, tá certo? Durante 29 dias seguidos. E dali eu fui transferido para a Operação Bandeirantes, o antigo DOI-CODE. Que é lá na Tutóia. Na rua Tutóia. Famoso. Operação Bandeirantes, que era um centro de tortura. Era uma... Depois para o DOPS, em seguida para o Presídio Tiradentes, que hoje já não existe. Depois para a Casa de Detenção do Carandiru, Tiradentes de novo, Casa de Detenção. Eu fiquei a maior parte do tempo na Casa de Detenção. Também não existe mais. Não existe mais. E a Casa de Detenção no Carandiru. Fiquei 4 anos preso sem julgamento. O meu advogado, Francisco Antônio Marques da Cunha, submetido a pressões durante os 4 anos, tendo que medir as palavras, dosar o que escrevia, para não ser preso também. Que, aliás, era o... E, Roberto, esse depoimento que você está nos dando, um breve relato, e de outros que foram chamados durante esse período de praticamente 1 ano da Comissão da Verdade, eles estão todos registrados, tanto na página do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco, quanto nos próprios registros da Câmara, né? Exatamente. Então, porque nós queremos mais coisas, nós queremos o depois convidar todos os que nos assistem para entrar na página da nossa Câmara, né, Karen? Que é www.osasco... Câmara Osasco? osasco.sp.leg.br. E aí tem o lado dos vídeos. E clicar lá para isso. Tem uma questão que talvez a gente não consiga esgotar nesse bloco, mas que você poderia pincelar um pouquinho, que é a participação de outros segmentos no processo de repressão, até mesmo no processo de tortura, né? Que seriam industriais. Eu me lembro que há coisa de 1 semana, 10 dias, eu li sobre o dono ou o diretor da Liquigás? Não, da Ultragás. Ultragás. O Boiling sempre. Isso. Que inclusive assistia às sessões de tortura, tá? Nós não vamos conseguir esgotar agora, Karen, mas a gente tem muito isso. E outros que financiavam. Você deve ter lido, ouvido alguma coisa sobre isso também. E acho que a ditadura, então, não era só o exército, né? Porque é impossível só o exército conseguir fazer tudo isso, né? Tem que ter patrocinadores, vamos dizer assim. É uma palavra feia até para quem faz patrocínio bom, mas infelizmente a gente não consegue nem achar outra palavra. Mas eu também tenho algumas dúvidas que eu quero estar tirando com o professor e eu acho que nesse bloco... E é interessante que você também tenha a possibilidade de falar conosco, porque a Argentina também teve um período de ditadura foi logo depois, menos de 10 anos, 76, tá? Que foi mais violenta do que a nossa. Mas que tem uma resistência muito maior. Agora estão na fase de cobrar os civis que apoiaram. Então nós vamos dar um rápido intervalo aqui, vamos voltar, porque o tema é para que se conheça, para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Então aguarda um bocadinho aí, que já voltamos. Estamos de volta com Charme e Poder, nosso programa de polêmica, de informações. Queremos convidar todos para dialogarem conosco através do WhatsApp 95893-5075. Pode perguntar, pode sugerir, pode questionar, pode divergir. Inclusive porque o tema de hoje, o encerramento dos trabalhos da Comissão da Verdade, com o jornalista Roberto Espinosa, é sobre a resistência a um período ditatorial. Nós encerramos o bloco anterior, inclusive com a Karen também perguntando da questão dos apoios que as ações de violação tinham. Nós sabemos de empresários, então, se você pudesse falar um bocadinho sobre isso. Eu acho que o apoio principal que
que o período ditatorial teve no Brasil vem de um Estado organizado, que é a grande potência mundial, os Estados Unidos. Os Estados Unidos não apenas participaram do golpe de Estado, estacionaram navios na nossa costa, caso não desse estimularam, certo, né? via embaixador Lincoln Gordon, os militares a praticarem um ato subversivo, a romperem com a ordem instituída no país, a depor um presidente legítimo que tinha um mandato graças ao voto popular e estimulou os militares a tomarem o poder. Então foi a primeira grande interferência na ordem institucional brasileira. Essa interferência, essa quebra da legalidade foi apoiada por vários setores da sociedade, vários setores da mídia, alguns deles que hoje, inclusive, novamente, estão ao lado do golpismo, estão ao lado da quebra da ordem institucional, e setores vários da empresa. Por exemplo, a comida que era servida aos presos uma só vez ao dia, tá certo? Na Operação Bandeirantes, lá não havia nem café da manhã e nem almoço, só jantar, para que os presos estivessem o maior tempo possível disponíveis para a tortura, para evitar coincidência entre choques elétricos e digestão. E, enfim, uma vez só por dia os presos comiam. Era uma comida fornecida pela GEL, gratuitamente. Por quem? Uma fábrica de produtos congelados. Ah, sim. Era contribuição para... Era a contribuição que eles davam. A General Motors, que por sinal também é uma empresa americana, fornecia aquelas lamentáveis C-14, que é um tipo de perua utilizada para o policiamento ilegal. Porque a Operação Bandeirantes era uma operação ilegal. Era uma operação realizada nos porões da ditadura. Ela era, como a Karen estava lembrando, não era apenas do Exército. O Exército tinha um comando. Mas ela juntava Exército, Marinha, Aeronáutica, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que não era força pública na época, mais o DOPS e a Polícia Comum. Ou seja, todos os organismos estatais apoiados pela CIA, o FBI. É porque todo mundo, quando fala ditadura, pelo menos eu penso assim, muitos colegas meus, fala ditadura, lembra do Exército. Só, né? Só o Exército. Era apenas isso. Então, só né? o Exército fez tudo isso, né? E não é isso, precisa Não, conhecer. Tem também a Volkswagen, né? Ela também patrocinou... Pois é, existe uma apuração recente a respeito da participação da Volkswagen na sustentação, na sustentação né? do regime. E houve esse caso que você citou, Mazé, que era o apoio dado pela Ultragaz, e o Ernest Boylinsen, que era o presidente da Ultragaz nesse momento, que era um apoiador, um alemão de formação nazista, uma pessoa que adorava a violência, as práticas violentas, e que se prontificou a colaborar. Ele não só financiava atos de repressão, como assistia pessoalmente à tortura. Mas você vê como isso torna um pouco estranho? Porque aí você percebe que é algo incentivado pelos Estados Unidos e um alemão meio que vai junto com os Estados Unidos para... Para mim, historicamente, tem um choque às vezes, né? Mas parece que quando se fala em tortura, todo mundo dá a mão, vamos lá que a gente vai... Quando se fala de massacrar a democracia... Ele veio para o Brasil jovem. Tá. Fez carreira no Brasil, na Ultragaz. E nenhum demérito ao povo alemão, não, certo? Por favor, não. Estou falando da parte nazista, porque você falou, né, do nazismo. De formação nazista. Mas é um indivíduo, quer dizer, que era um cultor do Adolf Hitler posterior.
Tá. Quer dizer, no momento em que o nazismo já era repudiado pela humanidade como um todo, já havia sido condenado, depois das obras da Hannah Arendt, enfim, depois disso tudo, eu acho que até por uma deformação psicológica. Pois é, isso existe mesmo, né? Alguém que sente prazer em ver a tortura. Eu queria abordar uma questão que me ocorreu aqui, né? De novo, para que se conheça, para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Há diferentes formas, né, de extrapolar o poder do Estado. O período da ditadura, aqueles anos todos os atos institucionais, as prisões, as bombas, eu não vivenciei, mas estava entrando na faculdade logo depois, me lembro do clima, né? Do clima, e o que nós fazíamos, para nós ser um centro acadêmico era um risco, Mas como é que isso se manifesta hoje? Olha, como é que a agressão ao Estado de Direito pode ser manifesta ou poderá vir se manifestar? Como é que os direitos conquistados ou parcialmente conquistados, porque a gente tem visto que há uma retomada de movimentos, de ambos os lados também, né? Isso é bom, vamos debater. Mas também temos visto agressões. Né? Para não retroceder. Para não retroceder, algumas para retroceder, agressões do tipo de pessoas públicas entrarem em restaurantes e serem xingadas. Como é que esse clima borbulha contra a democracia frágil, criança que nós estamos tendo? Né? O que seria bom compreender, com base na nossa experiência histórica, que durou 21 anos, é que uma ditadura não é a violência apenas contra os opositores do regime. A ditadura interfere em todos os planos da vida. Ela interfere na vida entre os casais, na vida familiar, entre os casais. Ela acaba jogando mulher contra marido, marido contra mulher, filho contra pai, pai contra o filho. Porque a ditadura, pura e simplesmente, suspende a lei. Deixa de existir a lei e passa apenas a existir a vontade do governante amedrontado. Então, para a ditadura, a educação era um risco. Ela interferiu na educação. Pensar que era... Que no intervalo, eu estava falando para ele, então, na época da ditadura, perseguiam as pessoas que queriam pensar, então era proibido pensar. Exatamente. E o proibido pensar abrange muito, né? O proibido pensar é o proibir ensinar, o proibir discutir, debater, entender, né? Exatamente. Então, eu falei, na ditadura meio que era isso, né? Era proibido pensar. E quando você proíbe de pensar, você também é proibido de sentir. Debaixo de uma ditadura não dá para amar, tá certo? Não dá para ser franco. Você tem que mentir o tempo inteiro, todo mundo tem que mentir. Porque se você não mentir a sua opinião, não omitir pelo menos a sua opinião, e dizer que você não está de acordo com aquilo, você pode ser preso. Se for mulher, você pode ser violentada. Se for homem, você pode ser torturado. Você não tem quaisquer direitos. Você não pode fazer uma reunião no meio da rua. 4 pessoas juntas, a ditadura entendia como muito perigoso. Agora é assim, eu tenho muitas perguntas, muitas. Mas eu vou fazer uma principal até por nosso tempo aqui. Foi dado no final da ditadura ou depois da ditadura, não sei a época certa, uma anistia. Você pode falar um pouco dessa anistia, como que ela foi concedida? Como é que ela era? Para quem que ela foi, como que ela se ela perdura até hoje. Nessa época, Karen, eu já estava na mesma universidade, retomando o centro acadêmico CAEL, e fazendo, nós reivindicávamos a ampla, geral e restrita. Exatamente. Né? E não foi concedida essa. Tal qual era necessária, não. Foi em 1979. Foi um ato assinado pelo então presidente, o general João Batista Figueiredo. O que gostava dos cavalos. Esse decreto
foi o resultado, uma concessão obtida por uma longa luta travada pelos movimentos populares, os partidos de oposição, organizações da sociedade civil, como a Ordem dos Advogados do Brasil, a Igreja, várias figuras se destacaram nessa luta, como o cardeal, hoje nonagenário, Paulo Evaristo Arnes. Foi uma ampla luta da sociedade, que imediatamente depois disso, depois dessa vitória parcial, desembocou no movimento pelas diretas já, que acabou levando à redemocratização. Bom, então a proposta, como a Mazzelli lembrou bem, era por uma anistia ampla, geral e restrita para todos aqueles que haviam sido caçados, punidos, presos, torturados, que tinham processos correndo na justiça militar, porque nós não éramos julgados por tribunais civis. Comum. Eram tribunais militares. Certo. Então, era isso. O Figueiredo, ao fazer a concessão, decretou uma anistia recíproca, ou seja, além de anistiar os perseguidos, também anistiava os perseguidores, os agentes do Estado. Na verdade, as Forças Armadas se auto-anistiaram. Na verdade, ele pegou o que aconteceu no Brasil, colocou fogo e falou, faz de conta que não aconteceu. Exatamente. Agora, nós estamos acabando aí o nosso tempo, mas eu queria que você abordasse. Eu tenho uma sensação de que isso não é justo, que não dá para considerar igual o torturador e o torturado. Claro. É como se você colocasse numa mesma balança o lobo e a ovelha e dissesse para eles, virem-se. Bom, qual é a liberdade da ovelha se não de correr? E a do lobo de correr atrás dela. Quer dizer, você tratar como iguais o que é desigual. O perseguido, o torturado, o ofendido, o massacrado e o seu massacrador. Agora, quer dizer, vocês dois estão anistiados. Isso. Agora é fato que em um programa a gente não consegue falar sobre isso. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, mandar pergunta, pode, o senhor responde sem problema nenhum? Qual o canal de comunicação? Olha, bom, tem que ser meu e-mail pessoal. Pode que é meu nome, Antônio Roberto Espinosa, @gmail.com. Mas as pessoas também podem recorrer ao site da Câmara Municipal. Lá tem um depoimento de 4 horas que eu dei somente sobre as ilegalidades, as torturas. Agora, vamos convidar rapidamente, que já estamos com a corda no pescoço, dia 19, na Sala Osasco, a partir das 18h30, 19 horas, haverá o encerramento dos trabalhos da Comissão da Verdade, com a indicação do que deverá ser feito para que se conheça, não se esqueça e nunca mais aconteça. Queríamos agradecer muito, né, Karen? Obrigada pela presença, pelo esclarecimento. E convidar todos. Dia 19 de outubro, a partir das 18h30, na Sala Osasco, para que a gente possa impedir que aconteça. Um beijo no coração de todos vocês.